Mas então, para começar, foi assim. Foi uma comissão da Árabe, na época, formada pelo Ricardo Lenz César, Gilberto Rossetti, o Cid Guardia, foram os três, Ricardo Lenz César, Cid Guardia, o Gil Rossetti. Eles foram até em casa e tinha acontecido em 81 um campeonato de, eles não tinha nome ainda, era um campeonato de hipismo rural organizado pela Árabe, foi no Clube Hípico de Santo Amaro. Eles fizeram o campeonato, não tinha regra ainda, não tinha estatuto, não tinha nada. E foi, vamos dizer, um sucesso de participação, mas não deu muita confusão, porque não tinha regulamento, não tinha um juiz oficial, e não tinha... Então foi um negócio meio... Foi bom por um aspecto e foi ruim por outro. Na intenção de fazer o negócio já com regulamento, com um juiz qualificado, foi essa comissão lá em casa, da Árabe. Por quê? Porque eu era juiz oficial da Confederação e da Federação já desde 1971. Eu era juiz da Federação. Então eles foram e me pediram se eu podia julgar as provas. Que iam ter, que era um tipo de prova assim, sabe? Falaram por alto como tinha sido, que tinha como se fosse um CCE, tinha uma parte de campo e depois ia para o picadeiro e tal. Mas como não tinha regulamento, e se além de julgar, era possível eu fazer um regulamentozinho para julgar a prova. Perfeitamente. Combinamos. Então, em 82, nós fizemos o primeiro campeonato, demos início ao primeiro campeonato de hipismo rural. Foi assim, foi meio que batizado extraoficialmente hipismo rural. Não tinha bira ainda, mas já tinha a turma que futuramente veio a ser a bira. Então o que aconteceu? Foi feito foram feitas as primeiras provas, ainda sem uma associação, era da Árabe, não tinha nada de cavaleiro. Fizemos a primeira, a segunda, a terceira, foram parece que 5 ou 6 provas aquele ano. E tudo patrocinado pela Árabe. Chegou no fim do ano, na reunião que tinha, toda hora tinha reunião. Eu chamei o Nick, o Ademir, o Bruno Todi, o Gilberto Rossetti, o Rui Leme da Fonseca, o Ricardo Lenz César, eu já falei, né? Tinha uns 10 mais ou menos. Eu falei, escuta aqui, numa dessas reuniões, por que vocês não fazem uma associação? Porque um monta, o árabe abriu para qualquer raça. Um monta cavalo quarto de milha, outro manga larga, outro inglês, não sei o quê. Por que não faz uma associação de cavaleiros, em vez de fazer uma associação de cavalos, como é a árabe, para comandar o negócio? Quer dizer, hoje eu fiz o regulamento, mas não tem nada escrito, nem nada. Eu estou fazendo porque é uma adaptação daquilo que eu acho que pode ser. É uma boa ideia. Bom, fizeram uma reunião, e foi no Hotel Novo, lá em São Paulo. Hotel, não sei nem se existe hotel ainda. Fizemos uma reunião e fundamos oficialmente a BIR. 10 caras, e aí veio um monte de gente. Você quer ser benemérito? O cara assinava e virava sócio fundador. Então, nem sei quantos que foram assinando. Sei que o Dr. Tiago Salles Gomes, que é um veterinário famoso aqui em São Paulo, no Brasil, ele foi um dos fundadores. Então tinha veterinários, tinha advogado, tinha um monte de meio que não montava. E foi lá, era fundador lá, foi uma festa danada, porque a coisa pegou, era muita gente que gostava e a coisa pegou. Bom, então foi fundada a BIR. Começou assim a BIR.
Não tem esse negócio que tinha antes a fazenda, não tinha nada de fazenda. Tem um livrinho. Tem um monte de... Eu tenho. Eu até trouxe o livrinho, porque esse livrinho Deixa eu ver se é esse. É esse aqui. Ah, é esse mesmo. É o próprio. É. Aí, o que fez? O Gil era o cara que fazia a parte de marketing da BIR. E muito bem feita, diga-se de passagem. Ele conseguiu divulgar, ele arrumava patrocinador. Ele se virava que nem louco para conseguir gente para patrocinar e para fazer a coisa virar. E conseguiu. Mas ele, logicamente, puxou a brasa para a sardinha dele, tá certo? Então ele fala que começou em tal lugar. Não começou nada. Começou no dia que, inclusive ele, era o Ricardo Lencésar, ele e o Cid Guarda, foram me convidar para fazer uma prova que a Árabe tinha bolado. Foi a Árabe que bolou a prova. O Árabe já teve presente, né? Ela que inventou uma prova que evoluiu para hipismo rural. Era uma prova sem regulamento, sem juiz. Era um juiz que não sabia o que estava julgando, nem sei quem foi, tanto é que não era juiz. Mas julgou lá, era alguém da Árabe que julgou. Era o Luciano Chuai, o presidente da Árabe na época, e que deu a maior força. A Bayer foi a primeira patrocinadora, né, do primeiro campeonato de hipismo rural, já oficialmente como a BIR de campeonato, não era a BIR, era campeonato do cavalo árabe, foi a primeiro campeonato, e depois virou primeiro campeonato a BIR. Exatamente, porque o primeiro não tinha a BIR ainda. Então começou assim a BIR, foi numa reunião que resolveram fazer um campeonato com regras. E esse campeonato com regras virou a BIR. Foi assim que começou a BIR. O primeiro juiz fui eu, oficial, porque já era juiz da confederação e da federação, escolheram, se não fosse eu, ia ser outro da federação ou da confederação. E o papel do juiz era... O papel do juiz era dar um caráter oficial, uma coisa assim, um caráter, sabe assim, regular. Esse cara aí entende da coisa. Podia ser outro, qualquer juiz, que como não tinha, né? Ele ia ter um critério, né? Ele ia ter um critério de avaliação, para poder julgar e tal, não sei o quê. Então, durante os primeiros 5 anos, não tinha regulamento. O regulamento eu fazia. Como era uma coisa nova, então, por exemplo, as penalizações eu andei mudando nos primeiros anos. Num ano era de um jeito, no outro já era de outro jeito. Por quê? Porque era uma forma de você tornar a coisa melhor, certo? A gente tem sentido isso. Nós, no ano passado, mudamos algumas categorias, fizemos alguns acertos. Então, acho que as adaptações que precisa fazendo para... Exatamente isso. Então, como tudo que é criado, foi criado e foram feitos melhoramentos, que a gente achava que era para melhor. Teve coisa que foi feita que voltou para trás, porque não foi bom. Foi uma experiência que não funcionou legal. Provas que... Essa parte que é ruim de falar, mas é que eu inventei, que não tinha. Então, provas que eu inventei, que foram feitas alguns anos depois, não foram mais feitas, como o Grande Prêmio Avaré. Então, lembra disso? Em Limeira, um dia eu quase fui linchado em Limeira, porque nós só fazíamos hipismo rural. Eu falei, um dia vai acontecer um negócio e a BIR vai fazer um negócio mais sério, que é o CCE. Os caras falaram, por quê? Aí começou um bate-boca, porque o que nós fazemos não é sério. Já existia o CCE? Porque eu lembro que você falou aqui no começo, que quando começou a montar, já existia o CCE. Já existia. O CCE é uma modalidade olímpica que existe há mais de 100 anos. Existe, sei lá, desde o início das Olimpíadas foi já praticado o CCE. Aliás, o salto, as outras modalidades de hipismo começaram depois do CCE, porque o CCE era um lugar que era uma modalidade que veio realmente das disputas de campo, né? A caçada raposa, o point to point, coisas tudo que começou na Inglaterra, né? Pelo point to point, steeplechase e coisa, eles foram da mesma forma que a BIR fez. Precisa dizer que era um negócio que não tinha regra. Eu fui a regra e fui o regulamento e fui o juiz 5 anos seguidos sem contestação. Não tinha contestação. E é um negócio chato de falar, mas era. Então, por exemplo, todas as provas eu inventei, todas, sem exceção. Que assim, tinha
como é que chama aquela prova que fazia? Era Você estava São falando Cross, de uma de era São Avaré. Horse Cross. Inventei. A prova do Guarujá, inventei. O Grande Prêmio Abir, que teve em Avaré, lembra? Era um steeple, caía num picadeiro e tinha um mini cross. E chegava. Uma mini pica-cross. Pica-cross que eu falava. Foram feitos 3 desses grandes. Um que a Maísa, Maele, como é que ela chamava, que entrou no meio do público, atropelou um cara que a Abir sofreu um processo até hoje, sei lá, durante anos e anos. Então, parou por causa disso, porque era um negócio arriscado. Mas a Abir, nos seus primeiros 5, 6 ou 8 anos, era uma turma de louco, assim, entre aspas, não vou nem falar, mas era uma turma de aventureiros. Eles topavam qualquer coisa. E eu era o cara que inventava as loucuras. Aquela fotografia que vocês viram de um cara caindo no buraco foi uma das loucuras que eu subiu fiz. lá dar uma olhada. Porque não é nenhuma glória, né? Aqui não tinha outro. Eu era o único. E os caras deram força, acreditaram. E esse aqui, o Bata, o Rui, o Nick, o Bruno, e não sei, eram centenas, eu não vou lembrar porque são centenas. João Forte, então, e aí vai. O que eu fazia? Quando eu fazia um negócio que os que estavam chegando não estavam acostumados ou duvidavam, essa turma já falava, não, tem que ouvir porque esse cara aí, não sei o quê. E aí a coisa seguia e ia embora. Mas, então, eu não sei se eu vou falando, vou lembrando coisa, acaba ficando meio cortada a coisa. Eu estava falando de como foi criada, não foi criada em fazenda nenhuma, não foi criada em coisa. A BIR começou assim, vamos criar a BIR, e foi criada a BIR. E Pismo Rural, como é que começou? Começou num dia que foi o Ricardo Lencesa, foi o Gil Rossetti e o Cid Guardia foram em casa e pediram para eu fazer uma prova que fosse um negócio que envolvia parte de campo, envolvia parte de picadeiro e envolvia alguma coisa de resistência, assim, para mostrar que o cavalo era resistente, porque o árabe, como a entidade de cavalo que fazia, bancava a prova, o cavalo árabe, reconhecidamente na época, era um cavalo mais resistente, então eles queriam que tivesse uma parte que o cavalo árabe pudesse prevalecer daquilo, e funcionou. Tá certo? Então foi assim. Aí, como eu já era juiz de provas oficiais de modalidades olímpicas, ou seja, CCE, na época chamava CCE, salto e adestramento, eu falei, eu vou bolar um negócio misturando os 3. E fiz. Então foi assim, era... A baliza não é baliza à toa, a margarida não é margarida à toa, tudo isso se você pegar no adestramento, você vai ver que é igual, são figuras de adestramento, mais ou menos. Você tirou aqueles percursos que tem. Foi bom, por isso que eu falei, por exemplo, recuo, foram sendo acrescentados ou retirados da prova principal. Isso. E aí começaram a aparecer não foi à toa, nada foi à toa. Começaram a aparecer assim uns projetos de regulamento. Eu mesmo comecei a sentir a necessidade de fazer. Então, isso foi em 86, foi na primeira gestão do Rui. Não, na segunda. 85. Em 85, o Rui me chamou na fazenda dele em Miguelópolis e falou, nós precisamos fazer um regulamento escrito. Não pode mais você subir lá e nós não aguentamos mais. Porque essa turma aguentava. Quando eu falo essa turma, esse aqui estava junto, estava todo mundo junto. Era sempre todo mundo junto. E eles aguentavam minhas loucuras. Sabe? Eu inventava uma prova, às vezes não dava certo. Fazia mais, abafava, tá, não sei o que. Experimentando. Mas em 85, então, o Rui me chamou e falou, vamos escrever um regulamento. Aí eu fiquei um fim de semana, uns 3 dias, dentro da fazenda dele, enfiado lá dentro com ele, e redigimos o primeiro regulamento, que foi feito em 85. Na segunda ou terceira gestão dele, eu não me lembro. Acho que foi terceira. Terceira já. 85 a terceira. Então foi na terceira gestão que foi feito o primeiro regulamento escrito. Até que durou, né? Você vê, Durou anos e ninguém contestava. Então foi assim, em 85, então foi feito o primeiro regulamento escrito, que eu fiz com o Rui
E o Gil estava presente também, o Gil Rossetti. O Gil também tem muita participação. Teve muita participação, ajudou demais. Era um cara de marketing como eu não sei se vai ter outro. Ele carregou nas costas o marketing e o patrocínio para a BIR durante muitos anos. Ele que ia lá brigar e vou fazer, vou conseguir, conseguiu. Durante anos ele conseguiu o patrocínio da Bayer, que é uma multinacional, na época, nem sei se existe como isso agora, da Volkswagen, que fez o segundo Grande Prêmio Moral. Casas Pernambucanas. Tinha mais um. E teve a Bayer patrocinou uns 3 anos, a Volkswagen 1 ano e a Casas Pernambucanas vários anos também. Então, patrocinava o que? As despesas? Tudo, dava premiação. Dava premiação, pagava as despesas todas de organização da prova, de os locais, porque funcionava assim. A primeira prova também foi sucesso, a BIR, por conta de a primeira prova ter sido feita em Avaré, na fazenda Primavera, do Zé Henrique Castejon, que permitiu, e era o Paulo também, Paulo... Pai do Calão. Então, e eles, gente que gostava e jogava polo e tal, então eles fizeram uma prova de alto nível. Os obstáculos, vamos dizer, agora tem que voltar um pouco para trás. O CCE estava morto no Brasil, não existia mais. Por quê? Porque o CCE é uma modalidade praticada na época, até então, só por militares e policiais militares que eram da Polícia Militar de São Paulo. Só dentro do quartel? Só dentro do quartel. Então as pistinhas que tinham, os cavalos já conheciam há 200 anos, não sei o que, não saíam exatamente por causa disso, porque eram os coronéis que montavam os capitães e etc. Então eles falavam, vamos fazer a prova, e os ordenanças ficavam ali do lado, quando refugavam, não marca o refugo, o cara não marcava. Então foi uma modalidade que morreu. Porque essa modalidade de jogo que joga com carta marcada e todo mundo aceita, não tem graça, tá certo? Então acabou. Quando eu entrei, eu comecei a usar aquilo ali, entende? Então, eu falei, chegou uma hora, eu falei, pô, a gente pode assumir esse negócio de CCE, porque está morto. Se a gente fizer um negócio, esses caras loucos do jeito que eles são, topam fazer cross em qualquer lugar e coisa, é o cronômetro. A gente vai conseguir reativar esse negócio. Foi uma ideia que eu tive ali na hora. E por que eu estou falando isso, Bato? Por que eu comecei a falar do CCE? Eu falei, agora eu vou voltar para trás. Porque no campo da Primavera. Dos obstáculos. Você então, dos obstáculos. Eu conhecia os obstáculos, não de São Paulo, eu conhecia os de São Paulo também, mas como eram feitos os obstáculos, coisa que ninguém conhecia, ninguém, não é nenhuma vantagem, porque os caras não se interessavam, e eu desde pequeno gostava de ler esses negócios. Então, eu via os obstáculos que tinha na Inglaterra, que tinha nos Estados Unidos, onde faziam provas de CCE boas, eu via lá os obstáculos. Eu falei, nossa, dá para fazer isso aqui. Eu cheguei para o Zé Henrique e falei, Zé, ó, tem uns obstáculos que dá para fazer, mas é um negócio que vai meio que destruir o teu campo de polo. Ele falou, pode fazer, depois eu arrumo, deixa comigo. E aí comecei a fazer. Aqui, isso, era um lugar de polo maravilhoso, Avaré. E aí muito mais bonito que Ribeirão. Muito mais bonito, ficou um negócio lindo, ficou linda a prova. Então aquilo, quem foi assistir falou, nossa, esse negócio é de alto nível. Não era nada, mas quer dizer, os obstáculos loucos eram os mesmos. E a coisa foi indo, aí fizemos Campos do Jordão. Nossa, essa prova, então, só para vocês terem uma ideia, a primeira prova foram 20 e poucos cavaleiros, na segunda já foram 30 e poucos. E em Campos do Jordão já foram uns 60. E eu não estava preparado para isso, porque só para vocês terem uma ideia, nessa época o salto, que hoje é a modalidade de piso mundial, né, que tem mais participantes e coisa. É o que mantém a gente. Mas não existia. Não existia. Também começou o salto. Pois é, aí nós teve Campos do Jordão. Depois foi São João. E aí quando foi chegou em São João da Boa Vista, eu não estava preparado para julgar assim, porque eu estava falando, no salto, que é a modalidade sempre teve mais gente,
Na Federação Paulista, que eu já tinha sido 4 ou 5 vezes diretor de salto da Federação Paulista de Hipismo, tinha assim, na série forte tinha 14 caras, 12. Nas outras séries tinham 20, 18, era pouca gente que praticava hipismo. O hipismo era um negócio meio. A competição. Tinha bastante gente que praticava hipismo, mas a competição era pequena. Então, de repente, em São João da Boa Vista foram mais de 100 os participantes. E o que aconteceu? Foi uma das vezes que deu pepino. Eu comecei a prova às 7 horas da manhã e às 6 da tarde não tinha acabado ainda tinha gente para entrar, porque eram longas as provas, a resistência tinha que ser com 20 quilômetros, que era de regulamento, no mínimo 20 quilômetros. Mínimo 20 quilômetros, então demorava muito. As coisas não tinham ainda, não estavam preparadas para um grande número de participantes. Para angariar fundos e tornar a coisa mais, sei lá, conseguir organizar melhor, nós fizemos um leilão de números. Então cada cavaleiro tinha o seu número. Não mudava mais. Para facilitar o sorteio, para facilitar a identificação do cara. Porque como era um negócio que não tinha oficiais, não tinha. Eu era presidente do júri, veterinário, o homem do regulamento, o locutor, o cronometrista, não sei o que, eu fazia locução, chamava, presidia o júri com o cronômetro na mão e cronometrava os caras. E pedia mais 2, que eram os conferentes, porque às vezes podia falhar ou perder algum tal, os 2 já pegavam. Então, como não tinha, era uma maneira de eu ter uma certa ideia de onde está o fulano, eu vi o número, já sabia, sabe? Ou falava, o cara falava para mim, eu não sei quem passou, eu falei, que número era? Era número tal, aí eu já sabia que era o fulano. Porque, né, aí eu estava falando, eu chamei uma reunião na BIR para resolver o problema do número de participantes, porque era um mundaréu de negro, não ia dar tempo. E a gente não existia esse negócio de prova com 100 cavaleiros, nunca teve no Brasil, não tinha, de nada, nem de salto, nem de nada. Porque mesmo que você não fizesse prova, seu número exatamente. Não importa. Então, começou a ter certas coisas que nós fomos adaptando. Por exemplo, eu sempre passava um cavaleiro de cada vez para eu poder ver o cara, para poder julgar. Começou a soltar 2 cavaleiros, depois 3, depois 4. O meu recorde é 4, eu e o Rui e ele, para ganhar, soltado em 4. Porque não dava, senão você não terminava a prova. Então eu começava a julgar com 2 cavaleiros na pista, então você tinha que ter um olho no gato e outro na ficha frigideira. E dava certo. E acabava dando certo. Bom, e foi assim. Então foram feitas as adaptações e tal. Não sei se eu vou pular coisa, porque não dá para lembrar. É muito tempo, né? Mas aí, eu comecei a já sonhar com o CCE. Nós precisamos fazer esse negócio, porque o lugar esses negros estão com tanta possibilidade. Eu estou vendo aí, nesse monte de moleque, nesse monte de cara que está começando, cavaleiros que vão poder fazer modalidades olímpicas. Foi nesse dia lá em Limeira que eu falei isso. Falei, alguma coisa mais séria. E os caras caindo matando. Nós que somos sérios, não sei se porque os outros que não são. É tudo bandido, não sei o que, faz prova, tudo com carta marcada. Eu falei, não, mas vocês não entenderam bem. Eu quero dizer que vocês hoje não podem competir internacionalmente. Não existe hipismo rural internacionalmente. Não tem. Então vocês não são nada. Eu vou fazer. Mas como é que nós vamos fazer? Então, em Franca, eu fiz um primeiro ensaio de uma prova de adestramento. A minha mulher é, até hoje, juíza internacional de adestramento. Então, você vai julgar a prova de adestramento. Eu vou ficar por trás, se der um pepino, e você vai julgar. Tá bom. E fizemos um ensaio de uma prova de adestramento. Os caras entravam de chapéu, de palha, boné, qualquer coisa. Iam lá e era só assim, era uma prova de suficiência. Você tem que conseguir fazer determinada coisa em determinado lugar. Quem conseguisse fazer, passava e podia continuar na prova com a soma de pontos. Aí o adestramento foi aprovado e nós começamos a tomar forma o adestramento
oficial, vamos dizer assim, que era com o regulamento de adestramento da confederação e da federação. Fomos adaptando as coisas, adaptando até conseguir chegar no adestramento. Muito bem, aí já tinha um CCEzinho, assim, mais ou menos. Não tinha prova de salto. Aí, em 86, o Rui me chamou lá. Aliás, não me chamou não, eu morava em Ribeirão Preto, ele foi até em casa. Ele morava em Miguelópolis, na fazenda, que era pertinho, ele foi até em casa. E tá, vamos jantar e coisa. Ele lá vem coisa, né? Aí ele chegou lá e falou, ó, chegou o momento, nós vamos ter que fazer uma prova de CCE, porque os caras estão apertando, tá, o lugar está vago, ninguém quer organizar, ninguém quer saber, não sabe como fazer. Vamos fazer? E o Gil também fez. O Gil queria também. O Gil queria também. O Rui falou, ó, precisamos fazer uma prova de salto. Faz um regulamento aí, porque era sempre assim, faz um regulamento. Porque não tinha categoria. Então como é que você ia fazer o cara que está montando lá, fazendo hipismo rural há, sei lá, 5 anos já, contra um cara que só faz salto e vai começar e quer entrar de sócio na BIR só para fazer salto, vai ser ruim de botar um contra conflitante, não é difícil um contra o outro. E os caras com cavalinho pequenininho de hipismo rural, os outros já vinham com cavalo de salto já preparado. Então um cavalo matundo do salto, que não conseguia fazer 1,10, por exemplo, que é uma altura iniciante no salto, entrava na BIR, que a altura era 80 centímetros, e virava craque. Então, ficava um negócio complicado. Por isso que eles iam em casa e falavam, faz um regulamento aí. Daí que apareciam as coisas que a gente tinha que adaptar. Então as primeiras categorias eram até 80 centímetros, sei lá. Não me lembro, era até 80. 80 centímetros. Foi a primeira. E aí tinha um negócio que eu assumi como responsabilidade minha e criou uma série de conflitos e foi meio chato, mas eu acredito que salvei a pele de muita gente. Eu tinha um teste de suficiência. E eu era o responsável, eu era o tal o Bamba. Isso aí eu fiquei lá onde era o hotel do Robertão, Barra Bonita. Eu vetei, eu não permiti o Olímpio, eu acho, de fazer a prova, o cavalo dele. Era irmão, Olímpio. Falei, Olímpio, você não vai poder entrar na prova. Os caras queriam me comer. Que você tá maluco? Vocês foi Olímpio? Foi Olímpio, sim. E o Edgar Foroni, eu deixei ele e falei, tá bom, você vai participar, você vai se matar aqui. Perigo você se matar. Não, porque... Bom, não deu outra. Ele levou um tombo lá, quase morreu. Eu consegui passar pela BIR durante mais de 10 anos, não matei ninguém. Eu quase matei, mas não matei ninguém. Porque eu fazia... Por causa disso, porque eu tinha então esse teste de suficiência. O cara entrava, ia gente, os caras pareciam de cela de cabeça, de cela de bico, no rural. Os caras apareciam em todos os lados também. O cara chamava o peão. Vem cá, esse aqui é o peão da minha fazenda, ele pode fazer a prova? Pode fazer. Só que ele vai ter que passar por um teste de suficiência, porque ele pode se machucar ou machucar o cavalo. Então, que nós não queremos isso. Quem que vai ajudar? Eu mesmo. Que era um negócio ridículo, mas se não fizesse isso, ia muito nego ia quebrar o pescoço. E os negros, eles olhavam, os negros no meio do mato, num cacete danado, esses obstáculos que vocês viram aí, os caras não davam cacete. E eu passando, os caras falavam, é isso que é para fazer? Eu desinvestava aqui no louco, podia levar um pialo lá e se quebrar o cavalo, machucar alguém. Então eu fazia um teste e falava, você ainda está vendo, você sabe o que você vai fazer? Você assiste a prova, depois vai ter uma prova de picadeiro. Você vai entrar eu vou te permitir entrar na prova de picadeiro, que é maneira, não tem nada de correria, não dá para você correr muito. Aí o cara ficava meio assim, mas fazia. Aí fazia aquela primeira picadeira, eu falei, vamos ver se eu te aprovo na próxima. Aí eu já dava uma instruçãozinha para o cara, eu chamava o cara de lado e falava, você tem que fazer assim, você tem que trabalhar assado, o cavalo vai fazer isso, você não deixa, agora eu vou ver aqui, a velocidade que você tem que chegar assim e tal, não sei o quê.
e fazia uma instruçãozinha rápida durante a prova lá, chamava o cara, eu fiz um monte de coisa que é só aqui no Brasil e só a gente que fazia na vida. Porque eu chamava. Você não formava time, Então não tinha. Então eu fazia a prova e eu chamava um monte de cara que queria entrar na prova e não tinha sido aprovado, depois falava, vocês vão ficar no júri. Porque durante a prova eu vou falando o que está acontecendo e vocês ouvem, e depois vocês praticam, passam para a prática. Então tá bom. E assim então foi o começo da bio, foi desse jeito. Hipismo rural. Hipismo rural. Só hipismo rural. Ainda não tinha assim. Aí então criamos o primeiro adestramento, um esboço de adestramento, depois um salto, como com categorias só pequenas. Aí eu fazia teste para ver se podia subir de categoria e não sei o que. Era complicado. É a mesma coisa que você ter uma escola primária e querer dar aula que tem na faculdade. A escola primária. E depois você passa para o ginásio, depois você passa... É outro mundo, né? Cada um tem... Cada macaco no seu lugar. É outro mundo. Tá? Então, acima de quer dizer, até você acaba tendo o conhecimento para as coisas mais... vamos dizer, sofisticadas ou mais para frente, mais técnicas, tem um uso e tal, mas você não consegue usar a mesma didática, a mesma limitação para tudo. Do zero, do cara que não sabe nada, até o cara que quer ir na Olimpíada.